E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo na santa paz. Então vamos lá para mais uma aulinha. Só que hoje nós vamos ter uma aula de sociologia, tá, galera? Vamos pegar aí o conteúdo de sociologia do nosso livro, tá? E vamos para mais essa aulinha, tá bom? Deixa eu melhorar aqui a nossa tela para poder a gente dar início. O conteúdo cultura e ideologia, eu não sei exatamente qual é, deixa eu ver se eu encontro aqui, galera, para ajudar. É o capítulo 3, tá, gente? A partir da página 58. Capítulo 3, a partir da página 58, tá? Cultura e ideologia. Eu sou o professor Antônio Ferreira, como todos já conhecem, e a nossa aula de hoje será sociologia. Bom, cultura. E aqui nós vamos ver diferentes significados para esse termo cultura. A cultura, segundo o senso comum. No senso comum, o termo cultura é usado como sinônimo de educação e refinamento. Atenção, esse termo senso comum, tá, gente? Que é o modo de pensar da maioria das pessoas, é o modo de pensar de um coletivo, né? São muitas pessoas que pensam desse modo, dessa maneira, por exemplo, através das suas vivências, né? Através das suas percepções, através da sua visão de mundo. Então, é um modo de pensar, né? De um determinado das pessoas, né? Desculpa, através das suas vivências, através da percepção que essas pessoas têm do mundo. Tudo bem? Ok? Nessa interpretação, a cultura ela é usada, no caso, né, como a justificativa para algumas formas de discriminação, pois pessoas e grupos sociais são julgados de maneira positiva ou negativa, com base em seu grau de escolaridade, ou a sua identificação como a cultura dominante, a urbana. Então, esse julgamento que é feito, né, no caso, interpretando isso aí, em que determinadas classes vão sofrer um julgo, ou seja, dependendo da classe que ela pertence, se é a dominante ou se não é a dominante, se tem escolaridade ou se não tem escolaridade, né? Elas vão ter esse julgamento, no caso, positivo ou negativo. Tudo bem? A cultura para a sociologia. Nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas, de saberes, valores, normas, nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. E essa perspectiva aí, galera, é bem importante, porque através dela não é possível esclarecer um parâmetro que indique superioridade entre as diferentes culturas. Ou seja, segundo as ciências sociais, né, em especial aí a antropologia, nós não vamos ter superioridades de culturas. Independentemente da cultura, né, ela vai prevalecer e vai ter a sua importância, né, sem ter aquele aspecto que vimos no slide anterior, positivo ou negativo, aquele julgamento positivo ou negativo. Tá? Ela tem a sua importância, sim, sem desmerecer, né, sem ser inferior a uma outra cultura. Ok, galera? As diferentes fases da cultura. Galerinha, existe a cultura popular, né? Por exemplo, que trata-se de um conjunto de manifestações que se originam nos segmentos populares da sociedade, né? Para as ciências sociais, trata-se das expressões não institucionalizadas e não dominantes, das formas de saberes, de tradições e práticas, como o folclore, por exemplo. E aí do lado a gente tem uma imagenzinha que pode ilustrar, né,
que pode ajudar com relação a esse tipo de cultura, né? Você tem aí a literatura de cordel, que é uma cultura bastante popular. Vamos agora retomar um pouquinho o que foi dito nos 2 slides anteriores. Primeiro foi dito aí num dos conceitos da cultura, né? Essa questão do julgo, da cultura superior, cultura inferior. E essa cultura popular, gente, segundo até a visão mesmo da antropologia, né? Quando ela analisa a cultura, né? Não vai ter, então, não será uma cultura inferior. Porém, essa cultura, ela tem sim uma grande importância, né? Ela valoriza, então, esse olhar dos populares sobre o mundo, né? Que nós, colocando aí a questão da literatura de cordel para cá, para nós, no Nordeste, né? Nós temos a figura importantíssima do Patativa do Assaré, por exemplo, né? Que foi um grande cordelista, que teve uma importância muito grande nessa cultura popular. E percebemos que essa cultura é bastante rica, né? É uma cultura que nos traz muitos ensinamentos e que traz o histórico, né? Do sertanejo, os temas que são enfocados nesses cordéis, né? São de bastante relevância, tá? Então, é uma cultura bastante importante, tá? Cultura popular. Tudo bem, gente? A outra cultura aqui, no caso a cultura erudita, né, que é uma cultura considerada, entre aspas, tá, galera, elevada, é expressa pelo conjunto de práticas e valores que tem origem nas classes dominantes. Olha só a origem da cultura erudita, a origem nas classes dominantes. É a forma de saber institucionalizada que procura consolidar com base na oposição ao popular, pois é apresentada como produção e visão do mundo das elites. E é a realidade, né? Uma cultura, ou seja, ela tem uma origem, o público-alvo dessa cultura, né? Então, o que torna essa cultura uma cultura mais para a elite. E você percebe aí, né, a comparação, não necessariamente, não, desculpa, não a comparação dela, mas um parâmetro dela com relação à cultura popular, né? A oposição, tá, gente, com relação à cultura popular. E tem essa terceira cultura aqui também, galera, como a cultura de massa, produzida pelos meios de comunicação de massa e destinada aos diversos segmentos sociais, especialmente as classes populares, caracteriza pela pretensão de ser homogênea e vinculada a interesses comerciais. Observe, por favor, isso aí, que essa cultura de massa, e ela, sim, pelos meios de comunicação de massa, tá, galera? O rádio, a televisão, os jornais, tá? As revistas, tá bom, gente? Uma forma de transmissão dessa ideologia das classes dominantes para o conjunto da sociedade, tá bom? Essa cultura, então, de massa. Tudo bem? Dando continuidade, gente, vamos ver um pouquinho sobre a ideologia, tá? Vamos analisar aqui um pouquinho sobre a ideologia. A ideologia, galera, ela possui diferentes significados. Temos aí ideologia, convicções filosóficas, religiosas ou políticas que dão embasamento a nossos pensamentos e atitudes. Ideologia como falsa consciência. Para o pensador alemão, Karl Marx, ideologia é o conjunto de representações falsas e invertidas da realidade social que garantem a conformidade da classe trabalhadora aos valores estabelecidos pela classe dominante. Galera, presta muita atenção a isso, tá? Essa ideologia, como esse conjunto de ideias, de crenças, de doutrinas, de visões de mundo, né? E você pode até fazer, eu deixei com cores diferentes na palavra ideologia, onde você tem aí o ideo e tem a logia, né? A logia como estudo e o ideo como as ideias. Então, esse estudo de ideias
tá bom? E na visão de Karl Marx, a ideologia, galera, é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra, né? Karl Marx pensava assim. Ou seja, para ele era como se fosse um sistema de crenças falsas, ilusórias, que no caso impediriam do indivíduo enxergar a própria realidade que ele estava, ou seja, ele não tinha como tomar uma consciência verdadeira, né, da situação social em que ele estava, né? Seria um sistema de crenças que não seria construído por toda a sociedade, mas apenas um sistema de crenças que seria imposto por apenas um grupo, né, da sociedade. Ou seja, haveria uma imposição dessas crenças apenas por um grupo. No caso, qual seria? O grupo dominante sobre o grupo dominado, tá? Então, essa é a visão, né, do Karl Marx, tá bom? E por último, gente, aqui, eu coloquei nesse slide, a ideologia, esse último tópico aqui, tá, gente? Como a visão de mundo, no caso, para o filósofo político italiano Antonio Gramsci, ele diz que ideologias são concepções de mundo, formas culturais compartilhadas por grupos que atribuem sentido às suas experiências de vida. Perceba que o Gramsci ele tem um posicionamento diferente, né, do de Marx, porque ele acha que ele não coloca essa classe dominante pela classe dominada, ou seja, o dominante é acima da dominada. Não, ele vê também a classe dos proletários, dos trabalhadores, também nessa competição, ou seja, ele coloca como as duas posições, né? As duas situações, assim, os dois participando, tanto os proletários, não é, como os burgueses, eles disputariam com as suas ideias, com as suas ideologias, né, para alcançar essa hegemonia, ou seja, para alcançar a dominância. Então, os dois estariam disputando aí para ver quem alcançaria a hegemonia, tanto a classe dos proletários, né, como a classe burguesa. Tudo bem? E aí, galera, só para dar continuidade aos estudos aí pelo seu livro, tá? O que estudar sobre indústria cultural, os diferentes significados da palavra cultura ao longo da história, a definição e ampliação do conceito, e aplicação, do conceito de ideologia e a criação da ideia de indústria cultural. Galerinha, espero, sinceramente, que tenha lhes ajudado, que através daí possam resolver os seus exercícios, tá? E que também você possa tirar dúvidas, tá? Vamos ter aí depois, o mestre Davi está vendo o plantão Tira Dúvidas, para lhes ajudar também em alguma coisa que vocês estejam precisando com relação à atividade que nós enviamos ou com relação a atividades do livro. Tudo bem, gente? Tudo de bom para vocês, fica com Deus. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Forte abraço, tá? Não esquece, fica em casa, que nesse momento é o melhor para todos, tá? Forte abraço, fica com Deus. Tudo de bom a todos. Tchau, tchau, gente.